Então, esse aqui é um boa tarde para quem vê a gravação, né? A gente vai falar sobre o encontro de 17, a gente vai falar sobre superação. Eu vou aproveitar alguns slides da semana passada, mas a gente vai entrar no assunto logo de uma vez. Então, sempre lembrando dos ancestrais, né? Dos que vieram antes de nós, todos os gurus, né? O Guru Biona Maha. Como na semana passada eu acabei, eu acho que nas últimas 3 semanas eu tenho patinado muito em cima do tema, eu vou fazer uma leitura preliminar do texto, e daí eu volto, Ives, para aquele assunto que a gente estava, que era a questão da superação do sofrimento, porque o Kriya Yoga, eu acho que eu não sei se foi claro, acho que você talvez tenha pegado pela esperteza, né? O witty, né? O yoga, ele tem essa preocupação, esse compromisso de superar o sofrimento, de ir em direção à superação do sofrimento. Essa ou pelo menos procurar abordar o problema do sofrimento. O Sankhya também tem essa preocupação. Então foram desenvolvidas diversas propostas nessa direção, e foi isso que eu tentei abordar na semana passada, mas ficou faltando falar as últimas. Então eu vou passar rapidamente pelas primeiras e explicar em detalhes as últimas. Mas antes disso, para eu não ficar patinando e falando de muitas coisas sem finalmente falar do texto, de fato, dos sutras, eu prefiro deixar vocês, pelo menos com uma leitura mínima do texto, uma primeira leitura, uma leitura preliminar, para a gente avançar nessas questões, já para vocês já verem para onde que eu estou indo, certo? Então, assim, a gente levanta o tema tendo uma base do texto, né? Então, vamos de novo, né? O ajustamento da ação é o sacrifício purificador, a busca do saber interior e a entrega do Ishvara. Essa é a entrega ao Ishvara. Essa é a tradução que o Carlos fez, essa é a tradução de 2012 do texto. Ela varia um pouquinho de uma tradução para outra, porque ele fica tentando encontrar a melhor tradução possível, né? O Sutra 2 ele vai dizer que tem por finalidade produzir o samadhi e minimizar as perturbações. Então, nós temos duas preocupações aqui com o tal do Kriya Yoga, que é o tal do yoga da prática, o ajustamento da prática, né? que é, portanto, o início do capítulo do método do yoga, da sadhana, né? Então, o objetivo aqui é finalizar, minimizar as perturbações e produzir o samadhi, que é o final do capítulo 1. O capítulo 1 termina falando do samadhi, e o capítulo 1 fala inteiro do samadhi, né? Então, temos esse é o objetivo. Esses são os dois objetivos do tal do Kriya Yoga. E Patanjali passa a falar da falta de sabedoria e das perturbações, os tais dos kleshas, porque os kleshas, eles perturbam a mente. O assunto das perturbações aparece primeiro no Sutra 5 do capítulo 1, que ele vai dizer que a mente tem 5 meios de expressão, tanto na sua condição perturbada, quanto na sua condição não perturbada. Klishta ou aklishta. E aqui aparecem as tais das perturbações, falta de sabedoria, egoidade, desejo, aversão e desejo de pertencimento. Essas são as 5 perturbações. Eu não vou fazer a explicação agora, eu vou tentar deixar a explicação para depois, de cada um deles, dos termos, qual é a colocação, se tem algum comentário, eu vou deixar para depois. Tá? Vamos fazer uma leitura preliminar. Esse sutra está duplicado. Então, a falta de sabedoria, ele vai explicar, é o campo onde crescem as demais perturbações, quer estejam adormecidas, enfraquecidas, isoladas ou totalmente ativas. Esse isoladas aqui é no sentido de protegidas, tá? É um termo difícil de traduzir. Então seria a noção de que essas perturbações alguma dessas perturbações pode estar protegida, é como se ela estivesse numa redoma, numa proteção, e, portanto, é mais difícil manipular essa perturbação, ou desfazer essa perturbação. Assim como a gente cria uma cerca, é uma metáfora vegetativa, né? A gente vai lá e coloca uma cerquinha naquela planta, porque a gente não quer, às vezes, que um animal coma, ou ataque, ou pisoteie uma determinada planta. Então, a gente protege aquela planta que a gente está cultivando ali no meio de uma área aberta, às vezes.
Então, tem essa metáfora do campo, né? A palavra campo aqui é kshetra. Eu vou tentar não entrar na explicação, mas é a mesma palavra que é usada na Gita, no início da Gita. Né? O Sutra 5. Falta de sabedoria é a percepção da eternidade, pureza, bem-estar e individualidade naquilo que é perecível, impuro, desagradável e não individual. Então, ele já está dando aqui a definição de avidya. Se ela é o campo das demais perturbações, ele também explica que ela é essa caracterização incorreta da percepção. E aí ele vai explicar cada uma delas, das outras perturbações. Eu vou só fazer uma primeira leitura. Então, a egoidade é a identidade aparente das forças da percepção pura com as do instrumento da percepção. Então, só para dar um exemplo, é confundir, por exemplo, a percepção da visão com os olhos, ou o cérebro com a mente. Né? Desejo é o que decorre da experiência do prazer. Aversão é o que decorre da experiência da dor, né, ou sofrimento. Da mesma forma, o desejo de pertencimento surge por seu próprio impulso, até mesmo entre pessoas instruídas. O Carlos já traduziu isso por sábios, né, pelos sábios. Até mesmo sábios sucumbem, ou acabam se cedendo ao tal do abhinivesha, que é esse desejo de pertencimento. Pode ser pertencer a uma classe, pertencer a um grupo social, pertencer a um grupo, fazer parte de uma... Eu entendo, aí o comentário é meu, mas é um relacionamento afetivo, pode ser uma família, né? Pode ser uma família nuclear. Hoje em dia a gente tem famílias de uma pessoa mais um filho, né? Já se considera uma família. Então, todas essas modalidades de pertencimento, de grupo, mais de uma pessoa, a gente já está falando de pertencer, enfim, todos esses desejos de pertencimento atingem até pessoas. O Patanjali gasta um sutra para dizer isso, né? Ou meio sutra, que esse impulso surge até em pessoas sábias, até em pessoas que têm grande discernimento. Então, essas perturbações estão destinadas a serem destruídas pelo ressurgimento das suas próprias manifestações. Quando se tornam sutis. Então, com a sutilização dessas manifestações, quando você não dá atenção para elas, você toma o mínimo cuidado com elas, elas começam a naturalmente se desfazer. Elas podem ser desfeitas com um pequeno esforço, com algum esforço. É isso que ele está dizendo. E para fechar, entramos aqui rapidamente no assunto, no termo dhyana. Dhyana, que aqui a gente traduziu levianamente por meditação, dhyana destrói essas manifestações. Dhyana destrói essas manifestações. Ou as manifestações dessas aflições. Dhyana aqui, na verdade, quer dizer, se a gente for fiel ao Patanjali, não é necessariamente meditação. Ele quer dizer prestar atenção por um tempo prolongado. Então, faltam os outros aspectos da meditação ainda, mas quer dizer que dar a devida atenção e colocar a sua atenção nas coisas certas permite que essas manifestações sejam prejudicadas. O termo aqui, o tal do Heiya, é que elas são prejudicadas, elas começam a sofrer quando a gente faz as coisas devidas. As coisas devidas, elas sofrem, elas se prejudicam. Então, o uso da atenção já basta, né? Colocar a atenção em alguma coisa. O termo dhyana dá para fazer um encontro nosso só sobre dhyana, porque ele sofre toda uma evolução ao longo da cultura sânscrita, e o Dhi é muito importante até hoje, é um termo muito importante, e Patanjali faz questão de usar esse termo dentro dos sutras, mas ele inclui, ele coloca, faz uma construção mais técnica, mais bem pensada para a meditação, que é o tal do Samyama, em que o dhyana faz parte dele, né? Mas isso a gente vai estudar no capítulo 3, tá? Eu só estou antecipando aqui que dhyana não é exatamente meditação nos sutras, mas de modo geral, em qualquer ponto da cultura sânscrita,
Sim, é meditação, significa meditação. Só nos sutras que ele é um pouco mais técnico, um pouco mais preciso, e dizer, bom, dhyana não, dhyana, na verdade, é uma parte da meditação que é a atenção dirigida, bem dirigida, e pode ser atenção dirigida, inclusive, na vida. Se você coloca a atenção na direção, você bate o carro. Então, dhyana é um pouco mais, não é um termo completo. Quando se a gente está falando de forma técnica, Dhyana não define completamente, não dá conta do conceito de meditação, isso no ponto de vista dos sutras. Então, vou aproveitar, então, para tentar fazer uma construção, para a gente entender por que esses assuntos estão todos colocados juntos, né? A gente, em poucos sutras, nos primeiros 5 sutras, a gente sai do Kriya Yoga, passa pelas perturbações e chega no tal do dhyana, que é meditação no sentido genérico, ou concentração por um certo tempo. Né, a gente atravessa 3 assuntos, e por que isso? Então, voltando na questão fundamental, o yoga se preocupa, assim como o Sankhya, com a questão do sofrimento, o tal do dukkha. E a gente associa o sofrimento de 2 formas, o sofrimento produzido pela percepção das coisas, então a gente percebe as coisas e procura sair delas, sair desse sofrimento. Essa é a interpretação, por exemplo, do Sankhya. Então vamos entrar aqui rapidamente nos sutras. E o yoga também embarca nessa visão. Então eu vou adiantar aqui o 15 e o 16 para a gente entender isso melhor. Então o 15 vai dizer que tudo é sofrimento para quem tem discernimento. Então, se você pensa um pouco na sua vida, se você tenta entender por que as coisas são como são, você sofre. O sofrimento causa desconforto. O próprio discernimento causa desconforto na gente. Então, ele não é... Isso é importante que se diga, o discernimento ele não é suficiente. Né? Ele é necessário, mas ele não é suficiente para superar o sofrimento. Ele vai, inevitavelmente, produzir mais sofrimento. Né? Entender as coisas como elas são é importante, mas não resolve a questão. Patanjali faz essa observação, inclusive porque existem escolas, inclusive na Índia, que defendem que o saber, o conhecimento é suficiente, né? E não é esse ponto de vista do yoga, com certeza. O conhecimento também produz sofrimento, né? Quanto mais ilustrada a pessoa, mais ela sofre em viver no mundo. Mas Patanjali é otimista, como eu já disse algumas vezes aqui. O sofrimento que ainda não surgiu pode ser evitado. Heyam dukam anagatam. Anagatam significa aquele que ainda não veio, né? O verbo gam é o verbo ir. O verbo, nesse caso aqui, virou chegar, né? Aquele que não chegou. Então, Heyam dukam anagatam. O sofrimento que não veio desfaz. Pode ser evitado, pode ser. A Heian traz muita ideia de esquecido, posto de lado, evitado mesmo. Pode ser interpretado como evitado. Então, talvez aqui valha a pena fazer a construção, porque explicar um pouquinho do sânscrito rapidinho, né? O Dukam Eva, Eva aqui é a intensidade, né? Eva, Sarvam é tudo. Então, Dukam, Eva, Sarvam, Vivekinaha, né? Vivekinaha é a pessoa que tem Viveka. Então, Vivekinaha, o discernidor, aquele que tem discernimento. Então, Dukam, Eva, Sarvam, Vivekinaha. Para o tem discernimento, tudo é sofrimento. Inclusive o prazer ele vem, e depois do prazer vem a dor da falta daquilo que te deu prazer. Então, aquilo também te produz sofrimento. Então, é difícil mesmo. A vida racional, a vida que passa pela percepção, nos traz sofrimento de várias maneiras. Então, aqui eu fiz um resumo das propostas para evitar o sofrimento dessas diversas culturas humanas, são muitas, nem todas são apenas do subcontinente indiano, que é uma das coisas que a gente já vinha falando. Então, o sofrimento, o dukkha, né, ele pode ser um desconforto físico ou moral, né, e o sofrimento pode ser evitado. Esse foi esse pensamento de várias correntes, não é de todas, né. Dentro do yoga, sim, acho que de modo geral, a Índia tem algumas correntes que vão dizer que o sofrimento tem que ser suportado e pronto, e ponto. Não é a visão do yoga. A percepção
E aí o Patanjali faz vai para essa direção, porque a gente está falando inclusive de uma filosofia da percepção. E a percepção está na origem do sofrimento. Tem a ver com como a gente percebe o mundo exterior, como a gente alimenta o mundo interior e como a gente age e a forma como a gente age de acordo com o que a gente percebe. Então, as nossas reações. E aí há essa noção de uma espécie de conhecimento especial que vem mais do Sankhya, não é? O yoga bebe disso, mas ele adota um pouco dessa noção, especialmente o yoga doutrinário de origem, o yoga embrionário, para assim dizer, que é o yoga das Upanishadas, né? E esse conhecimento especial que o yoga propõe, ele passa por uma relação especial com o mundo. Assim, em vez de ter uma relação mundana, por assim dizer, é uma relação que passa pela intuição, prajna, por viveka, que é discernimento, por vidya, que é sabedoria, e por dhyana, que é meditação. Então, buscar esse tipo de conhecimento superior, esse tipo de conhecimento espiritual, tende a minimizar essas perturbações. Eu coloquei aqui a questão do fortalecimento, porque é muito comum na cultura do taparrado, purificação, a ideia de que é possível se fortalecer contra a dor, inclusive, né? Uma pessoa que pratica atividade física, ela tem menos tendência à dor. O corpo dela reage melhor às situações, até certo ponto, pelo menos. Então, fortalecer a mente também tem esse propósito. Então, se passa por essa ideia. A ideia de sutilização da mente, os pensamentos elevados, né? O Gayatri é o mantra mais importante do hinduísmo e tem essa noção de pensamentos elevados. E o yoga passa pela noção de recorrer ao inconsciente, porque o discernimento sozinho produz sofrimento. Então é preciso ir além do consciente, ele não é suficiente. Ele é necessário, o viveka, mas ele não é suficiente. E aí a gente proposta. Como eu disse, a purificação pelo fogo, que é a ideia mais antiga, a noção de purificação pelo fogo. Os místicos trouxeram a noção de renascimento ritual, ser uma pessoa nova, né? Que é, na verdade, a ideia de se tornar um adulto, de deixar de ser um adolescente eterno, né? Um eterno Peter Pan, mas se tornar um adulto, isso é que está no coração da noção de mistérios. A ideia da graça para algumas escolas, as escolas de Bhakti, né, as escolas de devoção passam pela ideia de graçada, que é a graça, obtida por meio do yajna, do ritual de sacrifício. Então, isso foi por muito tempo, e é até hoje levado, por muitas culturas, como o caminho para se atingir a liberação é o caminho do sacrifício, é o caminho propiciatório. Aqueles que acreditam que depende do favor divino, não basta o esforço humano. Né? Essa é a proposta talvez mais dissonante desse conjunto de propostas aqui. O conhecimento libertador do Sankhya, que realmente preconizava mais um conhecimento, e depois ele foi absorvido por outras correntes, como o Vedanta, né, uma das linhagens do Vedanta. Também eu estou tentando lembrar se é o Vivekananda que falava do chamado Jnana Yoga, e vai nessa direção, e é totalmente dissonante, não tem a ver com nada do que realmente o yoga propõe. Mas foi um trabalho razoado, foi um estudo nesse sentido, uma pesquisa de desenvolvimento nesse sentido, que tem suas origens na Índia clássica, né, apesar de ser um trabalho recente do século XX. O Brahmavidya, das Upanishadas, tem essa finalidade, tem esse objetivo, então vai aparecer em vários dos Upanishadas, essa proposta de superar o sofrimento. E eu coloquei aqui a proposta a proposta tríplice do yoga, porque eu vou explicar isso mais para frente. Esse é o assunto mais importante, que inclusive não está nos sutras do jeito que eles estão escritos. Eu aprendi isso com o Carlos, porque o Carlos leu muitos anos os sutras e conseguiu pegar fazer essa exegese. Aparece em 3 lugares específicos dos sutras essas 3 propostas, por assim dizer, que são uma proposta mais consistente de como superar o sofrimento. Então tá em 3 partes do segundo capítulo. E, finalmente, né, o assunto que a gente está tratando aqui, que eu estou dando mais
destaque, que é a proposta do Tapas, que se rende pelas ideias de purificação, fortalecimento, como eu já falei, o corpo diamantino. Então, ela é uma proposta absorvente, né? All encompassing. Ela absorve as demais. Então, a ideia de sensibilidade também passa pela noção de Tapahá. Se tem essa noção, mais inclusive na população, é uma interpretação popular do Tapahá, a ideia de que se eu não sinto dor, eu não sofro. Então, existem essas práticas de insensibilização, colocar a mão no gelo, até perder a sensibilidade dos dedos. Eu já ouvi esse tipo de conversa de doido, de amigos, inclusive. Isso se explica pelo Sudeste Asiático, existem práticas desse tipo. Algumas práticas do Kung Fu, por exemplo, fazem isso até hoje. A mão de ferro fica batendo a mão numa areia, para que a mão perca a sensibilidade. Ela engrossa, ela fortalece as juntas, mas ela também tira a sensibilidade. Isso é parte da prática para alguns povos, algumas comunidades. A ideia de mortificação, né, que inclusive chegou no Ocidente, a gente tem isso na cultura cristã, a ideia de superação mística, do fogo místico, do desejo de chegar a Deus, que é uma coisa confusa, que parece que mistura a noção de desejo espiritual com uma noção de desejo carnal, ou um sacrifício do desejo carnal pelo desejo espiritual, e a coisa parece meio confusa, né? A gente tem uma série de descrições de êxtase nesse sentido, a palavra já é essa, né? Êxtase. E a ideia é de ir além nesse sentido. Então, modificação, isso aparece em várias culturas ocidentais também. E a ascese pelo fogo, de modo geral, mas talvez no sentido mais místico. Então, tudo isso está mais ou menos confuso e emaranhado, mas, de certa maneira, essa suposta confusão, ela faz parte da noção do Tapa, originária do Tapa. Não é a visão do que está no Sutras. A visão dos Sutras é mais simples, é direta, é claro, dá para a gente perceber por causa do background das Upanishadas. Mas é interessante a gente ter isso em mente quando a gente fala de Taparrá, porque a gente está falando do capítulo da prática, e a prática de cada um é a prática de cada um. Então, não dá para eu querer dizer qual é a forma como o outro vai se sentir, vai superar o seu sofrimento, né? Justo é um conceito aberto de propósito. Então, eu já passei por essas leituras, eu só vou mostrar, né? O Taparrá é uma forma, a visão do Tapahá é uma ideia de que, produzindo desconforto corporal, mas mantendo uma paz espiritual, uma paz na mente, eu consigo superar o sofrimento. Tá? Então, é uma disciplina de mortificação que obriga a mente a se manter serena e feliz. Né? Então, o Tapas, ele é uma fonte de inspiração, ele está na origem da doutrina do yoga, do conceito de tapas do yoga, essa noção mais genérica. E aí o Carlos faz questão de dizer que o yoga de Patanjali coloca uma série de restrições para essa interpretação. A gente já falou desse tipo de conhecimento especial, né, que eu destaquei aqui, que amalgamou outras propostas. Então, eu tentei mostrar essas outras propostas de modo geral, mas eu vou passar elas agora. A gente tem a proposta do Yagna, que é do poder divino, a ideia propiciatória, né, de produzir bem-estar a partir dos rituais. A gente teve uma conversa longa disso na semana passada, então depois, se vocês quiserem, dê uma voltem lá. Né? E vou marcar aqui só o Sankhya-Karika, essa frase do Sankhya-Karika, para deixar claro que, de fato, essa noção está no Sankhya-Karika, está no Sankhya também. O desejo por conhecimento surge do combate ao tríplice sofrimento, com a finalidade de removê-lo. Então, chamar de tríplice sofrimento também é bem curioso aqui. Eu não vou resolver essa questão. Eu mesmo não dei conta de entender isso até hoje. Eu sei que mais de lugar o Sankhya fala em 3 sofrimentos, 3 tipos de sofrimento. A gente pensar que isso passa também pela noção de Taparrá, dos 3 fogos e tal. É bem curioso. Uma das propostas é a proposta dos mistérios. Né? Passando para a próxima proposta, uma delas é a dos mistérios. Então, eu cheguei a fazer um grande parênteses e, considerando o tempo, eu acho que eu posso abrir aqui esse parênteses, talvez para mostrar rapidamente o que eu estava falando, e depois a gente fecha o assunto. Deixa eu ver se o próximo já passo para as Upanishadas.
Eu acho que eu vou preferir falar de todas elas e depois falar dos mistérios rapidamente. Acho que é mais dinâmico, a gente ganha mais. Então, vou deixar aqui, vou voltar aqui nos mistérios, mostrar alguns slides que eu separei, que não estão aqui, especificamente sobre os mistérios. Então, daí depois vocês podem ver as palestras, os conteúdos e tal, mas eu vou primeiro fechar o assunto para não deixar a questão da, né, fazer um sumário das propostas primeiro, um panorama. A outra proposta é a proposta das Upanishadas, eu vou dar mais destaque para ela agora, porque ela é mais importante. Depois, acho que dando tempo, eu acredito que vai dar tempo, a gente consegue voltar nos mistérios. A resposta das Upanishadas diz que a fonte de todo conforto e felicidade se encontra dentro da gente, né, no coração. O que vai dizer, por exemplo, a Shvetashvatara Upanishad, né, na caverna do coração, no espaço oculto do coração. Então, a felicidade vem de dentro para fora, né, no Atma. A fonte da felicidade é o Atma, que é identificado a Brahma, essa figura que não é deífica, significa simplesmente a origem divina do ser humano, a sua fonte divina, sua origem divina, que está na origem da natureza também, está na origem da palavra, inclusive. Brahma é chamado na Gita de Akshara, o indestrutível, que é o Om, né? Ele é identificado ao Om, que é o som criador do universo. Então, é um conceito místico, não é uma divindade como as outras, uma divindade não deva, Brahma não deva. Ele não é uma criatura da luz, nem tampouco um asura, né? Ele não entra no panteão. Brahma é uma figura, é mais um conceito filosófico do que uma divindade. Ele não é uma divindade, de fato. Shiva ainda ganha uma feição purânica, vai ganhar toda uma série de interpretações deíficas, e hoje em dia existem comunidades shaivas, o shaivismo é muito forte na Índia, inclusive numa vertente devocional. Mas Shiva também é um conceito filosófico. Ele é dúbio. Brahma não. Brahma é puramente um conceito filosófico. E os dois são o mesmo, né? Brahma e Shiva são o mesmo. O Shiva é um nome de Brahma. Então, se eu estou falando demais aqui do assunto, acho que eu posso deixar isso para depois. De acordo com essas obras, né, quem encontra si mesmo em sua vida alcança a felicidade suprema e a imortalidade. Isso aqui é uma citação, por isso eu tenho essa barrinha laranja do lado, uma citação que eu estou tirando da introdução do Katha Upanishad, desse livro verdinho aqui, né? E aí a continuação diz o seguinte, porque é um trecho, na verdade não é a continuação, deixa eu prestar atenção no que eu estou dizendo. Esse trecho é a continuação desse. Tá? Esse trecho aqui é a continuação do anterior. E esse aqui é um pedacinho já do texto da Katha, tá? Que está lá no 1.18, falando dos três fogos. O conhecimento do três fogo de Nachiqueta, que tem encontrado os três fogos, assim, provido desse saber, constrói o fogo de Nachiqueta, esse conhecedor, tendo afastado dos laços da morte à sua frente, superando a dor, ele, né, que tendo afastado os laços da morte, Yama, é aquele que está dizendo isso, é a própria morte, tá? É o Deus Yama. Superando a dor, desfruta de alegria no mundo celestial, que é o Svarga, né? Então, esse verso da Katha Upanishad fala do tríplice fogo de Nachiqueta. Então, são três fogos, por assim dizer. Então, a gente está falando do Tapaha, e o Tapaha tem a ver com essa purificação pelo fogo, e os védicos faziam três fogos, eram três fogueiras independentes, cada uma dentro do seu quadradinho de tijolos, próximo né, o fogo é Agni, então ele fica perto da mãe dele, Prathivi, que é a terra. Então, cada três quadrados de tijolos são três fogueiras sacrificiais, e existe portanto, existe todo um simbolismo por trás do 3 aqui, que é o número das ordenações, é o número do Dharma, da construção do universo, tudo aquilo que se estrutura se faz em conjuntos de 3. Vocês vão reparar também que aparece o 5, mas aqui a gente está falando do 3. Dos fogos, quando você fala de Agni ou de Vayu, se fala de 3. Né? É um número forte, é um número importante aqui. Então, inclusive, Agni vai aparecer com 3 cabeças. Eu só vou dizer para o Ives que tem alguns slides que eu tirei daqui, que são slides visuais, que talvez você ia gostar de olhar, da semana passada, tá? Eu coloquei fotos do ritual védico e tal, algumas coisinhas interessantes. Mas eu também trouxe coisas novas nesses slides aqui.
mais focado agora no tapa-rato. Portanto, voltando, são 3 fogos, esses três fogos têm a ver com fogos que você punha do lado de fora, né? Eu estou com um exemplo bobo, mas eu tenho 3 livros bem um do lado do outro. Então a ideia é essa, né? 3 fogos dispostos. Então é uma coisa que você colocava do lado de fora. O Frawley vai dizer que esses fogos são postos para dentro. E o Yama vai dizer que esses fogos postos, né, permitem, o conhecimento desses fogos e a prática desses fogos permite o superar a morte, o superar, né, diante da morte, posto diante da morte, que é Yamaraja que está falando, né, superar a dor e desfrutar da alegria no mundo celestial. Então, os três fogos podem ser interpretados, isso é interpretação, tá? Estou utilizando aqui a interpretação do Carlos, já pensei um pouco sobre isso, é um assunto muito interessante para mim. Uma das formas de interpretar essa leitura, e é uma interpretação bastante coerente, bastante aceita no pensamento indiano, é que um desses fogos é o fogo digestivo, né? A nossa digestão, ou seja, esse é o fogo mais próximo do corpo, ele é o Vaishvanara, ele é o fogo do corpo. O próprio corpo é um grande fogo, mas uma forma simbólica de pensar ele é o próprio fogo digestivo, porque ele purifica o que a gente come e transforma o que a gente come na gente, no nosso corpo. Então a gente precisa desse fogo purificador que escolhe quais elementos devem continuar com a gente, né? E a gente expele aqueles que não vão fazer parte da nossa estrutura. Então, temos o trato digestório, por assim dizer, ele é um sistema de purificação. A garganta é chamado de Vishuddha, e o órgão, o Karmendriyani, o órgão de ação, o ânus é considerado também um Karmendriyani, um órgão de ação, de purificação, no caso, né? Então, ele produz calor e nutrição, né? Os ATPs lá. Então, a gente literalmente é um fogo ambulante, a gente literalmente é um sacrifício ambulante. O fogo luminoso é o que tem a ver com a informação, com a percepção diretamente, né? Porque a gente percebe as coisas através da luz. E lembrando de não confundir os olhos, nem o cérebro com a percepção. Mas existe esse fogo luminoso, que é o fogo da luz, é o fogo de Surya, que é o fogo da luz, que remove a escuridão da ignorância. E o terceiro fogo é o fogo da intuição. Então a gente está fazendo aqui o mesmo processo da Mankhya, né? Que é o que se canta também me fugiu no Gayatri. Então, um processo de sutilização que se coloca com os mantras, os Bidya mantras no início do Gayatri, né? Bhu, Svaha, com esse processo de sutilização aparece aqui também. Então, o primeiro fogo é o digestivo, o segundo é o luminoso, e o terceiro é o Prajna, é o fogo da intuição, né? Que nos dá o entusiasmo para realizar tudo que o Dharma espera de nós. Então, é o fogo da vocação também, o fogo da intuição, o fogo da vocação. E isso tem a ver com a lógica também do Tantra, que vai falar da Kundalini, né? Que seria uma serpente de fogo que está atrás da nossa identidade. O fogo representa a nossa identidade. Então, vem do espaço quando a gente nasce, como um raio que atravessa a gente, atravessa o Vajra, que é a coluna vertebral. Vajra, ele atravessa essa viagem, ele é chamado de Vidyut, que atravessa, aquele que viaja, e ele percorre o Vajra, que é o bastão, que é a coluna vertebral, que é o diamante. Vajra significa diamante. Então ele atravessa a coluna vertebral, e essa serpente se estabelece no fundo, na Kunda, que é a bacia, e enrolada, né? Kundalini. Essa é o nome desse fogo celestial, dessa serpente de fogo, que fica na base do corpo, perto da região da digestão. Não sei se vocês estudarem o taoísmo, vocês vão ver que eles falam muito. O Tao Te Ching, por exemplo, adora falar da região da barriga. Tem umas expressões muito engraçadas no Tao Te Ching. O Tao é muito próximo de yoga, eles trocaram muitas informações no passado. Então, não só por isso, mas eles são muito compatíveis e é muito legal tirar informações do Tao Te Ching a respeito do yoga, né? Ele vai dizer que o sábio se preocupa com a barriga, e com aquilo que ele põe na barriga. E ele não está falando só da comida, mas é uma forma engraçadinha, típica do Tao, de falar das coisas, né? O sábio se preocupa com encher a pança, literalmente. Então,
o centro do indivíduo, do corpo do indivíduo é a tal da pança, né? O buchinho, como eu gosto de brincar com a Gislara. E tem uma segunda instância, que são os olhos, ou a percepção, que a gente costuma representar pelos olhos mesmo, e o pradinha, que a gente costuma representar por esses dois, né? Pelo Sahasrara e pelo chakra da intuição, enfim. Agora me fugiu o nome, mas vocês sabem do que eu estou falando. Então, fazendo aqui um resuminho, o tríplice fogo é o sacrifício aos deuses, ele é a mesma coisa. Os deuses, inclusive, são os órgãos, é o nome que se utiliza, são os Indriyani, é muito comum, isso é um ponto importante. Quando pega uma Upanishada, se você não sabe essa chave de leitura de que os deuses são os órgãos, você perde muita coisa se passa, fica no esquecimento. Os deuses, devas, são os órgãos. Especialmente do ponto de vista do yoga de Patanjali, em que é um yoga da percepção, tudo que está à nossa volta são os devas, são os deuses. Né? A Gita vai dizer que tudo são os gunas. Né? Tudo aquilo que está fora de mim são os gunas em manifestação. Né? A Patanjali concorda com isso, tem um trecho de Patanjali que dá a entender isso também no capítulo 1. Então, os deuses são os órgãos, os tais Indriyani. Tem os órgãos de ação, que são os Karma Indriyani, e tem os órgãos de percepção, que são os Buddha Indriyani. Tenho dificuldade com essa terminologia, sempre tive. Então, eles se referem a Indra, porque Indra é essa representação dos sentidos, da percepção do mundo. Ele é o deus dos deuses. Ele é o deus dos céus, que é de onde vem a luz, é por onde passa a luz. Então, ele está muito ligado à consciência. São 3 deuses no panteão do Védico, de fato, mais importantes do panteão védico, panteão do Ayurveda. É o Indra, Agni e Vayu. Agni está relacionado com a nossa identidade, e Vayu está mais relacionado com a nossa expressão, com o nosso movimento. Então, esses 3 deuses colocados assim, isolados, fica muito claro que a gente está falando da mesma coisa, né, do yoga. De certa forma, o Veda está falando a mesma coisa que o yoga. Então, eu preciso cuidar da minha identidade, eu preciso cuidar das minhas ações, e isso passa por a minha percepção, que é representada nessa simbologia por Indra. Tá? Qualquer hora a gente pode falar da meditação dos Lokapala, dos deuses protetores das direções cardeais místicas, né? Que não são direções cardeais de verdade, são as nossas direções cardeais, a nossa percepção, né? Não é o que está na bússola. O objeto de sacrifício são os pensamentos que suportam essa prova de fogo do coração, onde a gente sacrifica no coração, no fogo do coração, os nossos pensamentos. E os desejos, que não são todos os desejos, esse é um ponto importante também. Então, desejos inadequados, a gente tem que desejar corretamente, do ponto de vista do yoga. Tem uma diferença com outras correntes de pensamento. Dentro do yoga existe a noção de que existem desejos adequados, né? A gente tem que querer bem, querer saber, querer adequadamente. Tá? Então, por exemplo, dando um exemplo aqui corriqueiro, mas o Grihastha, ele tem que querer ter uma vida próspera, ele tem que... O Grihastha é o homem doméstico, aquele que casou. Então ele vai querer ter filhos. O indiano ele tem que ter muitos. Tem um monte. Fazer um time de futebol. Essa é a noção do indiano médio. Quanto mais filhos, mais bem sucedido na vida você foi. Então, de preferência, bem nutridos, beijinhos, né? Então, ter filhos, ter uma vida satisfatória, uma vida boa, uma vida tranquila, na sua casa, e prover para esses filhos, né? Existem 4 objetivos para o indiano, que é vamos ver se não me falha agora, né? O Ratna, que é a riqueza, o Kama, que é o desejo, Dharma, que é o cumprimento da vida correta, da vida de acordo com o Dharma, de acordo com a lei, por assim dizer, né, ou com a religião, se você quiser interpretar dessa maneira,
e moksha, que é a liberação. Então, kama, ratna, dharma e moksha. Então, o Yoga e o Sankhya preconizam tapas como tipo especial de conhecimento. O fogo do Yoga permite minimizar o sofrimento. Então, é só para fechar o assunto. Vamos lá. Então, queria mostrar aqui, eu procurei um pouco sobre esse assunto. A gente vai falar um pouco da percepção perturbada, porque é essa noção do yoga de Patanjali. Existe uma conexão, se faz essa conexão. A mente perturbada produz sofrimento, ou nos permite, nos coloca em situações de sofrimento. Então, eu trouxe aqui essa imagem do Hussey, que eu acho muito interessante. Ele fez um projeto que se chama Reflexões, muito curioso, em que ele pega a fotografia da pessoa quando ela era jovem e tira uma foto dela, depois ele monta essa foto, né, editada, ele monta essa foto a partir da foto que ele mesmo tira da pessoa já de idade, e essas são pessoas que ele diz que se sentem mais novas, todas elas se sentem como talvez tivessem 18 anos, ou 20 anos, 20 e poucos anos. Então, tem uma série, são fotos muito bonitas, vale a pena vocês pesquisarem. Eu vou deixar o link aqui nos slides, é só abrir os slides. Eu deixei o link aqui embaixo. O Hussey, é muito interessante o trabalho dele, e eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando, né? E como as pessoas se percebem a si mesmas, e se prendem, se identificam a uma visão de como elas são. Eu faço isso, eu penso às vezes que eu tenho 18, 20 anos, e que isso produz sofrimento. Se a gente não atualiza a nossa percepção de quem a gente fica querendo fazer as coisas como se a gente ainda tivesse outra idade, a gente vai sofrer. A gente tem que ter esse desapego. A Luciana falou isso no encontro passado. É um desapego, né, o sacrifício depende de você abrir mão de coisas, né, e abrir mão, inclusive, de ideias. E o Carlos faz no curso dele, eu estou falando aqui da 8 do curso dele, ele vai dizer que uma mente perturbada distorce as coisas, tem uma percepção distorcida das coisas, percebe as coisas de forma errada, né, nos termos dele. E toma decisões erradas por causa dessas percepções. Aí um dos exemplos que ele dá no curso é isso, a pessoa que olha para fora da janela, vê o dia claro quando o dia está chovendo, e sai de casa sem guarda-chuva. Ela tomou a decisão errada, ela tinha que ter levado o guarda-chuva, ela deixou o guarda-chuva em casa. Então são decisões erradas a partir de percepções erradas. E esse é o cerne do tratamento do yoga, que ele faz do yoga de Patanjali, faz essa associação entre a percepção errada e o sofrimento decorrente dessa percepção distorcida. Então, e aí, vamos tentar pensar um pouquinho na mente perturbada. O Carlos tira uma aula, quase 20 minutos, para pensar esse conceito de mente perturbada. Para a gente ter isso com clareza, né? Se realmente eu entendi se a minha mente está perturbada ou não, porque é fácil a gente achar que a nossa mente não está perturbada, que a nossa mente está em perfeita ordem. Ou fazer o contrário, a pessoa que se autodeprecia o tempo todo e acha que está sempre perturbada. Então, uma mente perturbada, ela não tem autonomia, ela não tem estabilidade, ela age sob interferências alheias, toma decisões equivocadas e vive conflitos na sua estrutura. Esse último item aqui eu tô pegando de outros conteúdos dele, de outras falas do Carlos, anteriores desse curso, mas que ele não falou disso nesse momento, mas eu entendo que está perfeitamente adequado, ajustado ao que ele está dizendo aqui nessa aula, né, que é a aula de reflexão, que é a aula final, quando ele fecha um assunto, ele faz uma aula de reflexão. É a aula 4, provavelmente a aula 4 da semana 8. Então, existem dois tipos de conflito. Eu já tenho mencionado esse assunto aqui com vocês. Que para mim, é uma das formas mais interessantes de pensar no Samadhi. Pelo menos quando eu quero pensar sobre isso. O Samadhi, ele retira a prática, a vida, o hábito do Samadhi, a experiência da estruturação, ou o hábito da estruturação, ele retira da gente as dissensões. A gente fica sem dúvida se a gente vai para a direita ou para a esquerda. Ele remove esse problema da vida da gente, que é não saber o que fazer, é ficar sem saber para que lado ir. Então, a pessoa em Samadhi, ela não tem conflito de interesse, que a sua mente não fica interessada em 10 assuntos ao mesmo tempo, que é um grande problema hoje, né? A economia da atenção, tudo tentando buscar a nossa atenção ao mesmo tempo.
e remove o conflito de decisão, a dificuldade de tomar decisões. Então, será que eu faço isso? Será que é o famoso caso comprar uma bicicleta, né? Então, o Samadhi remove esses dois conflitos. Portanto, depende de uma mente assentada, para que eles não estejam presentes. É preciso que a mente esteja calma, tranquila. Aí eu coloquei aqui o quadro do Dorian Gray, para falar um pouco dessa ideia do indivíduo que se vê de um jeito que ele não é, ou é de um jeito que ele não se vê, né? É muito curioso nesse filme, que é um filme de 45, que ele esfaqueia o próprio quadro, e aí ele cai morto quando ele faz isso, né, como se a alma dele tivesse ficado presa no quadro. E aí ele vira o velho e o quadro vira ele novo, né? Porque o quadro de fato foi pintado quando ele era bonito, jovem, né? E ele nunca mais envelhecia, né? Foi como se ele fosse amaldiçoado, como se tivesse sido pela mágica. Então aí os quadros, aí a maldição se desfaz, né? E o quadro fica eternamente jovem e ele volta a ser o velho o velho que ele... Desculpa, na verdade, desculpa, Dimas, essa é uma obra clássica de Oscar Wilde, e ele tem até uma profundidade, considera a melhor obra dele, na verdade, e ele refere isso no mito moderno. E, na realidade, é um acordo que ele faz com Mephistófeles, e a gente vai explorar isso um pouco antes. Então, assim, essa é uma obra maravilhosa de Oscar Wilde, que vale a pena até ler o Retrato de Eu Dorian li, Gray, mas eu não lembro. porque, de certa forma, que ele faz a sociedade que depois que Debord vai falar a sociedade do espetáculo, o cara parecer ser aquilo que ele não é, né? E isso diz muito às pessoas da sociedade contemporânea. Oscar Wilde teve uma sacada genial quando ele escreveu isso no final do século XIX. Exato, exato. Obrigado pela correção, porque eu li há muitos anos e eu acredito que quando eu li o livro, eu li numa versão para adolescentes. Eu acredito que eu li uma versão abridged, resumida do livro. Então eu não lembrava desse detalhe. Eu ganhei uma edição maravilhosa dele em inglês, uma capa dura fantástica. Eu tenho aqui para ler. Não dá vontade de ler de novo. E existem trocentas versões do filme, inclusive. Se a pessoa não tiver paciência para ler o Dorian Gray, que na verdade é uma letra bem tranquila, né? Pelo menos a minha memória do texto é uma memória bastante tranquila. Na verdade, Oscar Wilde, você fazer uma pequena digressão, Por favor. é uma crítica que ele faz hipócritas, aos dandies, né, que ainda existiu na Inglaterra, no Reino Unido. E a questão toda que o retrato ele guarda todos os pecados, sins, né, de Dorian Gray. E é interessante porque, tal qual outros personagens da história são registrados, por exemplo, como alguns mestres ascensionados, Dorian Gray não envelhece. Exato. E ele está sempre bonito, saudável. E as pessoas perguntam, mas como você consegue fazer isso? Né? Mas, na verdade, é um pacto que ele faz, em que o retrato passa a representar a verdadeira natureza dele, o verdadeiro eu. Então, você pode fazer uma análise desse livro, dessa história, desse conto, em vários níveis, né? Em várias instâncias distintas. Para mim, ele traduz exatamente o que a sociedade contemporânea é. A sociedade em que a gente aparenta ser alguma coisa sem ser, de fato, um influencer é capaz de se candidatar à prefeitura da cidade mais importante do hemisfério sul, ou da América Latina, vamos assim dizer, mais populosa, aparentando ser uma coisa que ele não é. E, na realidade, o verdadeiro retrato dele, que está escondido por uma capa, você vê na foto aí, há uma capa que ele esconde, não permite que nenhuma das pessoas tenha acesso a essa obra, porque significa, ao mostrar essa obra para as pessoas, ele se desnudar, mostrando de fato o que ele é, não o embuste do que ele é. Então, é isso a sociedade moderna. Então, Oscar Wilde, que eu admiro muito, um grande escritor, foi muito feliz em escrever essa grande obra-prima dele. E a parte que me pega, você está fazendo uma análise perfeita para a nossa conversa. A parte que me pega é a depravação, né? Ele vai percebe que as coisas não atingem ele, então ele vai cada vez mais fazendo coisas piores, né? Tem assassinato, tem várias coisas horríveis que ele faz, e ele percebe que ele mesmo não é a aparência dele não é atingida, né? E quando ele olha o quadro, ele descobre que o quadro está absorvendo tudo aquilo que ele fez de ruim. Então tem o fato dele parecer um monstro no quadro, tem uma razão de uma, enfim, de uma alma sendo destruída. É um conceito interessante.
de uma alma suja, né? Me dá aqui a deixa também para falar que a ideia de mente perturbada em Patanjali é uma ideia de cura. Se eu tô com a mente perturbada, eu posso tirar a perturbação da minha mente. Isso é possível. Existe uma faceta redentora aqui, purificadora, de limpeza, de cura mesmo. O termo, eu acho que a melhor interpretação, ou enfim, são duas interpretações que é importante quando a gente fala de Patanjali, que as pessoas esquecem. O texto, inclusive o yoga, o yoga, enfim, ele não preconiza, ele não está buscando pessoas atletas, pessoas com ninguém, apesar de ter essa cultura popular que vai falar do homem perfeito, do corpo diamantino, da pessoa, enfim, super-herói, né? Eu estava assistindo The Boys ontem, que está no Prime, né? O yoga preconiza educação e cura. Então ele é terapêutico e ele é educativo, ele é um anushasana, né? Então essas duas coisas andam juntas. E a descrição de Patanjali é nesse sentido, é de descrever a pessoa normal, a pessoa natural, a pessoa que vive uma vida natural. Não é uma pessoa não uma pessoa mágica que não envelhece, ou uma pessoa que troca de corpo quando bem entende, né? Ou que sai por aí soltando fogo pela boca, nada disso. O yoga está falando de pessoas comuns lidando com seus problemas e se procurando ser cada vez mais elas mesmas nas suas limitações e buscando tirar os próprios conflitos da mente, tirando os seus próprios problemas, lidando com os seus próprios problemas para viver bem, né? Buscando bem-estar. Então aí a gente chegou aqui no triplo modo de Patanjali de explicar, de buscar minimizar as perturbações. O Carlos identifica isso, ele faz bastante questão de enfatizar o Viveka, porque os demais tradutores que a gente conhece, eu conheço alguns poucos, mas eu sei que na vida dele, de modo geral, o Carlos percebe que se fala muito pouco disso, se criou uma cultura do yoga voltada ao culto ao corpo, um culto narcisista mesmo, que é o que a gente estava falando agora, inclusive, e se abre mão de falar, de dar vida ênfase, né? Para o Patanjali, inclusive, dentro da cultura do yoga, se é para dizer que houve uma contribuição de Patanjali, ele reproduz outras tradições, né? O Kriya Yoga, nessa sua descrição que a gente veio falando até aqui, é uma descrição tradicional que poderia ter surgido da mão de outro compilador. O Dhyana é um conceito que foi sendo construído, ele tem uma evolução, do Dhi, como eu estava falando, que é a sustentação de uma ideia, a sustentação de um olhar sobre alguma coisa, que é uma noção de concentração, por dizer, a concentração mais precisamente é Dharana, mas Dhyana é o suporte dessa concentração. Essas duas ideias são mais ou menos naturais. Mas Patanjali desenvolve, dá muita ênfase para Viveka, que é o discernimento. Então, ele se debruça várias páginas, mais para frente isso vai ficar mais claro, sobre o tal do discernimento. Então, aqui a gente tem o tal do triplo, o que eu estava falando, das três maneiras de minimizar as perturbações. É o Kriya Yoga, que a gente já estava escrevendo, que se faz também em três, que é o Tapaha, o Svadhyaya e o Vishvara Pranidhana. O Dhyana, que é um elemento do Samyama, que a gente vai estudar lá na frente, ele é um elemento da meditação, você vai chegar, isso é do capítulo 3, mas Patanjali já adianta que Dhyana destrói as manifestações dessas perturbações, dessas aflições, desses kleshas, e o Viveka, que é o discernimento. Então, vai aparecer lá no Sutra 26. Então, isso aqui tem 3 pontos da obra diferentes, né, do capítulo 2, mas que dá para a gente juntar os 3 para falar desse assunto. Né? Então, aqui é um insight, você tem uma coisa de ouro que vocês não vão achar em outra explicação. Inclusive, no curso do Carlos,
esse é o meu tesouro, né? A minha oferta aqui. Se o curso do Carlos passa sobre isso rapidamente, então eu já assisti as aulas desse curso dezenas de vezes, para dizer o mínimo. Às vezes eu vou olhar, eu tenho a minha própria cópia dessas aulas separadas num lugar, aí eu vou olhar o numerador e eu assusto com a quantidade de vezes que eu já vi essas aulas. Então ele passa por aqui muito rápido, né? Esse pequeno ramalhete que ele construiu aqui, com anos e anos de pesquisa. Então, se tem uma coisa legal que eu posso falar para vocês, é isso aqui. Né? Dá para você enxergar como o Platão colocou o assunto, passou o assunto no capítulo 2, falando do mesmo assunto, sem sair do assunto. Agora vamos falar rapidamente, vamos falar das perturbações, as 5 perturbações. Eu vou dar algum destaque para a Vidia, obviamente, né? E usando a explicação do Carlos, né? O Carlos se debruçou sobre esse assunto por muito tempo, né? A Vidia se aproxima muito do conceito de sofia dos gregos. É uma noção de fazer prático, que antigamente era associada à noção de fazer manual, fazer do artista, do manufatureiro, daquele que faz as coisas com as mãos. Então é um saber fazer, que é uma... Em grego. Isso. Oi, desculpa, por favor. Tecne? Tecne em grego, da onde vem a palavra tecnologia. Pois é, Saber fazer. Existe uma grande discussão sobre isso. O Carlos se debruça. Um dia era bom eu perguntar para ele se ele pode me apontar alguma coisa, mas o Carlos contesta um pouco essa explicação do Tecne, que hoje em dia a gente associa com a noção de técnica. O Carlos sugere que isso é uma interpretação errada, que o Tecne, na verdade, é técnica, e sofia, na verdade, é sabedoria. Então, a civilização ocidental nos últimos, segundo Carlos, né, a interpretação dele é que nos últimos 1.500 anos, a gente distorceu o termo, a noção de sofia para uma noção de filosofia teórica, verbal, que a noção original de filosofia era fazer com as mãos, e tecne era uma coisa reprodutível. Então, a gente dissociou os dois termos, sofia e tecne andavam juntos, a gente dissociou os dois termos e construiu uma filosofia teórica que prescinde do corpo. E a gente percebe isso na prática, de fato a gente percebe isso no modelo filosófico, depois dos estoicos e dos pré-socráticos, enfim, dos platônicos e dos que vieram depois, Plotino e tal. Depois desse Plotino já começa a ir nessa direção, Aristóteles já começa a ir nessa direção. De fato, há uma completa dissociação da teoria e da prática. Sofistas. Essa é a leitura que eu consegui fazer com as minhas pesquisas, mas o Carlos diz que existem elementos etimológicos para isso, que ele chegou a verificar. Mas é uma coisa que eu tinha 15 anos, eu não tive condição de absorver na época. Mas vamos focar aqui em Vidia, tá bom? Então a gente, por exemplo, que eu consigo atestar, certo? Para onde está indo a coisa. Às vezes eu me sinto ignorante na minha própria cultura, porque eu sei mais de sânscrito do que de grego. O Vidya, por exemplo, Dhanu Vidya é o saber do arco. Quando você vai estudar arqueria, o termo usado é Vidya mesmo. Então, Vidya é a técnica que corresponde ao estudo que corresponde, a sabedoria que corresponde ao estudo do arco. Então, você vai lá fazer a arqueria, eles vão chamar isso de Dhanu Vidya. Vidya é uma resposta imediata e não reativa, não é uma resposta mediada, ela é uma resposta imediata a uma determinada situação. Então, é uma resposta à situação e não ao entendimento da situação. Ela não depende do que a gente entende numa situação, mas aquilo que, digamos, a experiência direta. Então, a Vidya, portanto, a Vidya, né, ou seja, a falta de sabedoria, é a ausência da nossa capacidade de fazer sem ficar pensando demais. Então, é uma resposta, o Carlos está fazendo aqui apontando aqui uma forma de entender a tal da Vidya como em parte, por exemplo, para o mundo de hoje, isso faz muito sentido, é quando a gente se perde em pensamentos, se perde em pensamentos e não age de acordo com o que a gente deveria agir. A noção Vidya, ela se aproxima muito da noção da ação direta do artista. Então, esse é um motivo para a gente contestar
eu acabo tendendo a concordar com ele, a gente contestar a noção de techné como correta para entender esse assunto. Porque o técnico é aquele que faz alguma coisa de acordo com uma percepção. E a gente está falando aqui da intuição do artista, que não necessariamente parte da técnica. Claro que a técnica é importante, mas é uma ação imediata, impensada, que não é não depende de razão. A técnica é racional, mas a sabedoria ela é irracional. Né? Enfim, é uma questão longa. Se você quiser fazer isso pelo ponto de vista do Ocidente, aí com livros e livros, né, os alemães, então, adoram falar e explicar as coisas. Então, vou passar rapidamente pelo assunto do ponto de vista do yoga mesmo. Então, a vidya, aí a explicação do Patanjali, a vidya é o campo onde crescem as demais perturbações. Então, é um campo de cultivo, né? E aí elas podem estar latentes, enfraquecidas, isoladas ou ativas. Então, elas podem estar isoladas para estar protegidas por justificativas, né? E aí é essa noção de solo falso, né, de quando a gente deixa a erva daninha crescer, né? Então, ou então, como eu tinha falado, quando a gente coloca uma cerca para proteger certas noções, né, quando a gente tem medo da verdade, por assim dizer, né? Então, tudo isso que eu estava falando sobre o assunto aqui, algum assunto, como, por exemplo, a questão da techné, pode estar incorreto, e eu tenho que estar pronto para aceitar a verdade, se for o caso, né? E isso é difícil, estar pronto para abrir mão de uma noção, abrir mão de um pensamento, de uma ideia, sempre dando privilégio para a verdade, né? Satyam. E a gente erra às vezes miseravelmente, como diz o Carlos vai dizer, usar essa expressão, a gente erra miseravelmente. Então a gente cria dependência dessas perturbações, a gente absorve elas e não quer mais abrir mão delas. Então eu espero conseguir chegar na explicação do Aurobindo, do poema do Aurobindo, porque é uma forma bonita de falar disso, bonita e dolorosa, mas é bonita. Então, rapidamente, falando pela... Assim, o Sutra 5, esse é talvez o Sutra mais interessante. Eu coloquei 1.5, eu acho que eu quis dizer 2.5, tá, gente? Tá errado ali. Então, é o eterno perceber, né? O eterno no perecível, o puro no impuro. Então, Carlos, vou ter os 4 e depois a gente volta. Agradável no desagradável e individual no não individual. A noção de puro ou impuro, mais uma vez, para ficar bem claro, talvez eu não tenha sido, acho que eu ainda não fui suficientemente enfático nisso. A noção de taparra passa pela noção de purificação, mas essa purificação é para a gente tornar cada vez mais, eu me tornar cada vez mais eu mesmo, certo? Não é uma purificação no sentido abstrato, é a noção de purificação daquilo que já tem em si mesmo sua própria essência. Então, tem essa ideia de alquimia. Então, para eu me tornar mais eu mesmo, eu devo retirar de mim aqueles elementos que não me pertencem, que não fazem parte de mim. E isso é etapa A. Essa purificação é buscar aquilo que realmente faz parte da minha natureza, né? Ou enxergar numa coisa aquilo que ela não é. Então, ver numa coisa, por exemplo, ver numa pessoa uma característica que eu quero ver nela, mas que ela não tem. Ou uma forma da gente pensar nisso é, por exemplo, ver uma característica nossa em outra pessoa, projetar numa outra pessoa uma característica que é nossa. Essa é a leitura do item 4 aqui, mas eu estou fazendo ela dentro da pureza, né? Se eu projeto em outra pessoa uma característica que ela não tem, porque é a minha característica, eu quero ver nessa pessoa essa característica que ela não tem, eu vou sofrer com isso. Isso vai produzir sofrimento, isso vai perturbar a minha percepção das coisas. Isso vai me fazer, com o tempo, ter problemas, né? Então, essa é a explicação do item 4 aqui, que é o individual no não individual. Então, é quando eu tento ver no outro uma coisa que é minha. Ou, por exemplo, quando a gente considera coisas que são a noção do pertencimento material mesmo. Dizer, não, isso é meu, né? Dizer, esse livro me pertence. E aí alguém me rouba o livro. Eu produzo sofrimento, eu sofro com isso. Então, aqui, o que de fato sou eu, o que de fato me identifica como eu mesmo, tudo aquilo que eu identifico como eu mesmo, que pode mudar com o tempo, pode deixar de ser quem sou,
vai me produzir sofrimento. É uma forma de falta de sabedoria. E o agradável no desagradável, eu fiz questão de colocar ali o sadismo, que é o exemplo extremo, um limite, né? É quando você vê a dor do outro e sente prazer com aquilo. Então, uma coisa que deveria ser desagradável, você deveria sentir compaixão, e em vez de sentir compaixão, você sente prazer. E esse é o exemplo extremo do que é sentir o agradável, perceber o agradável, né? Se sentir agradado por uma coisa que é desagradável. Então, essa é a definição de Patanjali, em 4, dessa vez, né, do que é o tal do avidya. O eterno naquilo que é perecível. Não confundir o corpo com o eu. Confundir, né, acho que eu sou esse corpo, ou a minha mente. Confundir o puro com o impuro. Confundir o agradável com o desagradável, o individual com o não individual. Não dá para fazer muitas leituras sobre isso, eu tentei trazer aqui a mais coerente com o contexto. Aí eu dei o exemplo, já lá atrás, na nossa conversa, da modelo. Então, um modelo que vincula sua identidade à sua aparência. E aí, quando ela, depois de 40 anos, ela não pode mais ser modelo, aí ela sofre com aquilo, porque ela não pode mais ser modelo. Aí o Carlos vai dizer assim, bom, essa pessoa vai conseguir manter, vai continuar uma pessoa atraente, interessante, se ela tiver cultivado relações, se ela tiver feito boas amizades, se ela se tornar uma pessoa interessante de outras maneiras. Mas se ela ficar pegada apenas à sua aparência, isso é impossível. Ela vai sofrer com aquilo, ela vai passar por experiências de dor com essa experiência, com esse problema, essa questão, enfim. E aí eu trouxe aqui algumas imagens de campo, eu achei que valia a pena mostrar. Esse caractere aqui no canto esquerdo inferior da tela é o caractere Tian, né, no chinês e no japonês, para campo. E eu descobri recentemente que ele é um pouco mais complexo do que eu imaginava, não vai dar tempo de explicar o caractere, mas essa aqui é uma foto do Stanley Fung para um campo de cultivo. Tem um link ali se vocês quiserem ver outras imagens dele sobre campos também. Então, aqui tentei organizar essa imagem em 4, né, e falar dessa questão que eu acho que eu ainda não falei. Já falei do desejo. Vou passar rapidinho por isso, certo? Que são as perturbações. Não sei se eu já falei, me perdi. As 5 perturbações, portanto, uma delas é o próprio campo, que é a vidya, né, que é a falta de sabedoria, e as outras 4 são o desejo, raga, a aversão, que é... Oh, meu Deus. Eu errei a ordem, né? É vesha. A vidya é o campo, a smita é quando a gente dá muita importância para a nossa própria individualidade, para o nosso próprio eu. Então, confundir também aquilo que sou eu com aquilo que eu não sou. Por exemplo, achar que eu sou estudante, achar que eu sou professor, achar que eu sou um marido, achar que eu sou membro da sociedade, né? Tudo isso é transitório, não me define, nada disso me define. Eu posso juntar todas essas características e ainda assim não chego na definição de mim mesmo, né? Do eu. Eu não chego no eu. Eu posso juntar todas essas definições e isso não chego no eu. Então essa é a explicação da egoidade, né? Aproveitando que o Ives está aqui, o budismo costuma criticar muito a egoidade, né? E bate muito na questão da egoidade. O yoga ele tem uma leitura dúbia, ou dupla, para ser mais correto, da questão do asmita. O asmita ele é importante, a pessoa precisa identificar e dar valor para a sua individualidade, mas a pessoa não pode confundir coisas que não são ele, anatma, com coisas que são ele, atma, que são coisas individuais, o eu, a percepção, enfim. Então, o asmita, ele tem, você tem que ter algum nível de egoidade, mas peronomútil, né? Não muito. Tem que ser uma coisa equilibrada. E aí as outras duas importantes são o desejo, raga, que é uma palavra curiosa, que significa também tempero, o calor da comida, né? O tempero da comida, também as cores também é raga, pode ser em certos contextos. Então, aqui significa mesmo desejo. E dvesha, que é a aversão, né,
Então, aquilo que eu experimento, a sensação que eu experimento de prazer, me produz desejo. E aquilo que me produz dor, quando eu tenho a experiência da dor, isso me produz aversão. E como eu tinha falado, dentro do contexto do yoga, é preciso desejar bem. Mas eu vou deixar isso para depois, acho que ainda tem uma outra passagem nos slides que eu vou falar disso. Eu acho que eu já fui claro, acho que eu já expliquei bastante a questão do pertencimento, né? Então acho que eu não preciso entrar muito voltar no assunto. Eu já tinha explicado a questão do pertencimento lá atrás. É uma coisa muito mal traduzida e que, portanto, exige um certo esforço de explicação, porque as pessoas não entendem o termo, e entendem, vale a pena dizer que a interpretação corrente de Abhinivesha é apego à vida. É uma forma de entender, porque, afinal de contas, é um desejo de entrar, um desejo de estar no próprio corpo. Então, se eu me apego à minha vida, ao meu corpo, isso me produz uma perturbação. Né? E o meu corpo não sou eu. Né? Eu coloquei para vocês o Nirvana Chakra, vale a pena, o PDF está lá no grupo, vale a pena ler com essa visão. Né? É uma das causas de sofrimento também. Então, a Abhinivesha, ou uma das causas de perturbação. Abhinivesha pode ser entendido como apego à vida, mas é mais do que isso. Eu posso querer fazer parte de um corpo social, de um corpo coletivo, de um corpo intelectual, de um corpo, enfim, tem vários sentidos possíveis para a gente entender isso. Inclusive o nosso pertencimento a uma família, a uma sociedade, tudo isso pode nos produzir perturbações. A gente pode deixar nossa mente se perturbar e perceber as coisas de forma perturbada simplesmente para satisfazer os anseios de uma determinada classe, uma determinada conjuntura política, ou uma determinada ideologia. Se não me engano, o Carlos faz... no encontro, no vídeo que eu fiz, né, são dois encontros atrás, eu trouxe um pouquinho de meditação dos yogis sobre isso, porque eu acho muito interessante, aqui a página 64, sabe, abrindo a página, impressionante. Então se diz assim que o meditador, para ter sucesso na sua prática, não deve ter medo de ficar só, nem deve duvidar de si mesmo por se sentir diferente do grupo. Né? É muito importante para sua realização pessoal que ele escute atentamente seu coração e não se envolva em relacionamentos de qualquer natureza, sob nenhuma hipótese, que estejam em conflito com suas crenças e valores morais. Nem deve também se sujeitar a situações nas quais sua opinião ou sua capacidade de decisão tenham de ser anuladas a qualquer pretexto. Então, isso aqui é bem a explicação do Abhinivesha. Tem um conto muito interessante o conto do Machado, se chama O Medalhão. A gente chama, na literatura, na crítica literária, a gente chama de teoria do medalhão. Então, eu nunca sei se o nome do conto é teoria do medalhão ou é medalhão. Se eu não me engano, é medalhão. Ou medalhão. E se explica a teoria do medalhão, no qual o indivíduo não deve pensar por conta própria, né? É um pai aconselhando o filho como se dá bem na vida. É tipicamente machadiano. E ele fala assim, não tire, não bajule os outros, não tire conclusões próprias, não pense com a sua própria cabeça, não explique para os outros as coisas que você concluiu sobre as coisas, guarde para você, né? E vai levando a vida ganhando vantagem, né? A partir das coisas que vão aparecendo na sua frente. É exatamente o contrário do que eu estou dizendo aqui, mas o conto é muito curioso, é uma forma satírica do Machado de falar do assunto. E eu gosto de, enfim, talvez seja uma curiosidade boba, mas numa carta do Mário de Andrade, do Fernando Sabino, o livro se chama Cartas a um Jovem Escritor, se eu não me engano, que é a correspondência dos dois, que o Sabino guardou. O Mário de Andrade fala, eu virei um medalhão, e ele odeia o fato, né? Ele conta, ele usa o termo do Machado, ele diz, olha, eu virei um medalhão, porque me chamam para as festas, só que ninguém chama para olhar para minha cara, eles só querem que eu esteja lá. Né? Eu virei um medalhão, virei esse personagem caricato, em que eles representante do modernismo, representante da literatura, mas que ninguém quer saber o que eu tenho para dizer de nada, né? Eu estou lá só para aparecer, eu já estou velho, já estou ficando... Na verdade, ele morreu jovem, né? Mas ele conta isso, como ele virou um medalhão e como ele se entristecia com isso. Eu espero que tenha sido um comentário útil para vocês.
Se vocês quiserem, eu tenho todas essas referências em algum canto, esses livros todos. Então, eu quis trazer algumas paisagens para falar, só para fazer a breve menção de que o yoga se importa, ou a gente se deve importar com as nossas paisagens internas. A gente está falando de um campo em que crescem as perturbações, o eu é chamado de o conhecedor do campo, na Gita, né, capítulo 15, 16, uma passagem importante, é uma forma interessante do Krishna designar as nossas experiências, né, o eu como conhecedor do campo. Vale aqui o fato, que a lembrança de como isso mexe com a gente, quais são as nossas paisagens internas, quais são as imagens que a gente guarda dentro da gente, quais as imagens que a gente cultiva, quais são as nossas paisagens interiores, né? O Carlos começou a criar um termo para isso, pesquisar isso dentro desse aspecto, chamando de metageografia. Essa aqui é uma imagem, entre várias, que essa artista aqui, que colocou um nome curtinho, ela é chinesa, eu não consigo entender o que é o nome dela, realmente eu não encontrei o nome dela, é uma designação genérica. São obras criadas por IA, e eu só peguei essa, mas tem muito bonitas, imagens assim, belíssimas de paisagens. E aí agora eu vou tentar, deixa eu ver o horário, se eu não me estendi, já são 5 horas, então acho que paramos por aqui, vocês, por favor, fiquem à vontade para fazer observações, mas a gente aqui em pouquinho tempo, né, eu dou por encerrada essa parte, a gente faz, e eu faço a observação sobre os mistérios na próxima. Eu ia passar de novo pelos sutras, mas eu acho que eu já fiz suficientemente análises para a gente entender esses primeiros 10 sutras, né? Só passando rapidamente. Então, Kriya Yoga, o que são esses 3 elementos, Tapahasva, Dhyaya e Shvara Pranidhana, com a finalidade de produzir o Samadhi e minimizar as perturbações. E aí tem a descrição das 5 perturbações, né? Que a gente acabou de ver. E aqui eu ia falar um pouquinho do Samadhi, mas vocês podem voltar no slide. Essa noção de três partes que está na Mandukya Upanishad. Né? É o contexto, o pano de fundo em que os sutras foram escritos. Eu trouxe passar rapidamente, uma imagem de um trono de árvore que eu encontrei em São Paulo esses dias, quando estavam viajando por lá. Uma árvore que é um trono. Isso tem pouco a ver com a ideia de Shvara Pranidhana. E essa aqui é uma Ashwatha, que é a tal da figueira sagrada, que é usada para fazer o ritual do Soma, na Índia. Para fazer o fogo, eles usam a madeira dessa árvore, porque ela tem mais fogo, tem mais Agni, e ela é chamada de onde ficam os cavalos, Ashva, cavalo. Eu nunca me lembro do termo sânscrito, mas é esse Ash na frente, que são os tais dos cavalos, que vai dar, por exemplo, Ashvins, os Ashvinal. Então, essa é a tal da ficus religiosa, né, a figueira sagrada, essa aqui em particular, as árvores têm nome na Índia, né, essa Ananda Bodhi, que eu encontrei para mostrar para vocês, ela tem várias explicações, várias razões para ela ser considerada a tal da figueira sagrada, e o cavalo é associado ao fogo, então tem toda uma simbologia em torno dessa árvore, sem falar do fruto, o figo também é associado à sabedoria, a essência da árvore é o que produz a sabedoria, o vidya. Então, eu quis trazer essa imagem por causa do ritual do Soma, que é aquele slide sobre o Samadhi. Então, o Samadhi tem 3 etapas, existe uma relação dessa divisão em 3 com a árvore, que tem a ver com o fogo, o Tapahas também é associado a essa árvore, enfim, tem uma série de relações. Qualquer hora a gente entra nisso. Já falamos aqui da falta de sabedoria, ele já analisou, e rapidamente a gente passou pelas perturbações. Né? Então acho que deu para a gente fechar. O que eu acho que eu não avancei muito foi no dhyana, né? A gente pode deixar isso para um outro momento, para o próximo momento. E aí ficou faltando falar dos mistérios, mas aí a gente volta. Pelo menos assim eu consegui fechar o assunto.